Oi, gente. Última coluna de sábado do ano de 2024 e eu reservei a coluna de hoje para falar sobre a nova Câmara de Vereadores de Canoinhas. O que eu acho, o que eu imagino que vai ser essa nova Câmara, de que maneira que eles vão se comportar. Eu já fiz uma análise bem minuciosa do que foi a gestão que se encerrou agora, acabou de se encerrar, né? Tá lá na coluna, confere lá no domingo passado. E agora então vamos falar sobre essa nova Câmara. Bom, primeira coisa que a gente tem que observar dessa Câmara é que a Juliana Maciel Hoppe, prefeita reeleita, tem 7 vereadores de situação. Quer dizer, ela vai ter uma base muito mais sólida na Câmara de Vereadores, bem diferente do que foi a última gestão, com uma base menor, né, a oposição era a maioria, e ainda uma base muito tímida, com vereadores que pouco defendiam o governo. Alguns, inclusive, uma hora estavam com o governo, outra hora não estavam, e quem realmente deu a cara a tapa em alguns momentos, de uma maneira até equivocada, foi o Adilson, o Adilson Steidl, mas que acabou ali tendo a defesa dele solapada pela reação da oposição. O Adilson, que inclusive pode voltar, né, para a próxima para essa legislatura, se o Gil Baiano, que foi eleito pelo PL, aceitar um convite da prefeita para assumir a Secretaria de Obras. Então, o Adilson volta porque ele é o primeiro suplente do PL. É exemplo de que também deve já ter uma troca ali do Edmilson Verca pelo James Brey, que, se topar tocar a Secretaria de Educação, quem então entra como primeiro suplente do União Brasil é o Edmilson Verca. De qualquer forma, a Juliana tem a maioria daí na Câmara, ou seja, 7 vereadores contra 3 opositores, mas são 3 opositores de respeito. A Tatiane Carvalho, do MDB, que se firmou como grande opositora depois da história do quarteto, da amizade das duas, quando as duas romperam relação, ela se tornou oposição ferrenha e incomoda bastante na Câmara, vai incomodar muito mais nos próximos 4 anos. E, por favor, não me interpretem mal, eu não estou falando incomodar no sentido negativo, no sentido de que ela vai apontar aquilo que ela acha que está errado no governo, que é o papel correto de oposição, sem sombra de dúvidas. Terá também a Kátia Oliszkowiec, do Republicanos, que também é uma pessoa muito aguerrida e que sabe, né, falar, tem o poder da oratória, e vai usar com certeza isso para apontar, né, os defeitos do governo. Surpresa vai ser, assim como já foi surpresa a própria eleição, o papel do Cezão do Táxi, o César, que foi eleito, então, como foi a grande surpresa dessa eleição, né? Não se esperava que ele fosse eleito, foi eleito, e também é uma surpresa para mim mesmo, que já conversei com ele, entrevistei ele aqui na coluna, como vai ser a postura dele na Câmara, se vai ser uma oposição ferrenha, se vai embarcar na da Tati e da Kátia, ou se vai ter uma postura mais isolada dentro da Câmara. A ver. Ele já cantou uma pedra aí, né? Ele falou que o MDB não ajudou ele na campanha. Então ele não se sente no dever de respeitar diretrizes do partido, embora tenha aquela história de que o partido é o dono do mandato. Dos outros 7, o que a gente pode esperar é um alinhamento muito mais sólido com a própria prefeita. Eles já tiveram reunião, já definiram mais ou menos que o Marcos Romer vai ser o presidente da Câmara. Aí teve aquela revolta do Gil Baiano, mas parece-me que o Gil sempre gostou de tocar a Secretaria de Obras, e isso para ele, a princípio, né, diminuiu aí a mágoa que ele ficou de não ter sido escolhido pela prefeita para tocar a Câmara no ano que vem, para ser o presidente da Câmara. Parece que isso já foi contornado. E aí, então, a gente vai ter o Romer como muito fiel ao governo, sendo presidente da Câmara, o que já aponta aí um primeiro passo vitorioso da Juliana, se de fato ele for eleito presidente, e os outros 6 vão na mesma onda, ao que tudo indica. Talvez ali ela tenha isso eu falo pelas conversas, pelas entrevistas que eu tive, ela tem alguma resistência por parte da Rosi, que já se mostrou ser mais independente, querer ser mais independente na Câmara, né, e que defende muito o pessoal do interior. Então, se as demandas do interior que a Rosi recebe não forem atendidas, ela tende aí a causar problemas para o governo. Também causar problemas no bom sentido, ou seja, não concordar com tudo que sobe para a Câmara. A gente tem que sempre deixar claro aqui que o papel da Câmara, seja situação ou seja oposição, é fiscalizar o governo. E é justamente não dizer amém para todas as coisas. Então, quando eu falo, seja a situação, seja a oposição, que vai incomodar, o que vai criar problemas, eu estou falando no sentido positivo. Porque toda vez que um vereador expõe algo que não é positivo do ponto de vista do prefeito, quem ganha é a população. Porque é algo que a prefeita, nesse caso, né, a prefeita, mas poderia ser um prefeito também, aquilo que ele não quer que o público saiba, né, quer que passe rápido na Câmara, se tiver um vereador para expor, bom para o povo, né, porque o povo tem que opinar e a opinião dele tem que ser válida para que os vereadores tomem uma decisão diante de um projeto polêmico.
Aquela história de dizer que for bom para a população, eu vou votar a favor, que for ruim, eu não vou votar. Isso aí eu escuto desde que eu comecei no jornalismo e é história conta da carochinha, né? Na verdade, tem muito mais nuances que envolvem essa relação prefeito-vereador do que o que é bom e o que é ruim para o público. Eu acho que a gente nem precisa entrar nesse maniqueísmo, porque isso não existe numa relação política. Existe sim relação de poder, relação de favores, relação de gosto, não gosto, até isso influencia. Né? Isso me dou bem, não me dou bem, tudo isso influencia no que os vereadores falam e nas decisões que eles tomam dentro da Câmara de Vereadores. Dito isso, o que eu vejo para os próximos 4 anos, pelo menos para largada, uma Câmara muito alinhada à prefeita, uma oposição pequena, mas muito verbalizada, ou seja, muito preparada para combater qualquer coisa, muito barulhenta nesse sentido positivo da coisa, né? E o que é muito bom, porque você tem uma oposição bem delineada, uma posição, né? Uma situação bem delineada, e nesse sentido você consegue contrapor os discursos, ou seja, o que quem defende a Juliana na Câmara está falando e o que quem é oposição a ela coloca como contraponto. E aí você consegue formar a sua opinião. Essa é uma Câmara saudável, essa é uma Câmara que vale a pena assistir sessões e vale a pena a gente comparar os discursos para tirar as nossas próprias conclusões. É o que eu imagino. O que vai ser, na verdade, só mesmo a partir de fevereiro é que a gente vai saber quando começam, então, as sessões ordinárias da nova legislatura.